Queridos irmãos, irmãs, queridos amigos que nos acompanham nesta noite, pense comigo e responda sinceramente. Qual é o teu maior desejo? O que você mais gostaria que acontecesse? Eu imagino que nos dias atuais o que talvez mais desejamos, como nunca, é que seja criada a vacina contra o coronavírus. Sim, se e quando isto acontecer, milhares de vidas serão poupadas pela pandemia de Covid-19. O que você mais deseja? Nossa vida, na verdade, é feita de desejos. Desejamos muitas coisas, mas diante de perdas e dificuldades, diante de desafios ou obstáculos que nos parecem intransponíveis, às vezes também desejamos desistir. Você já teve a vontade de desistir? É isto mesmo. Jogar a toalha, como se fala, abandonar tudo. A Bíblia relata várias histórias de pessoas que passaram por esta experiência. Nós já falamos aqui do profeta Elias, mas existem muitos outros. Jó é um belo exemplo. O próprio Moisés que passou por esta experiência de querer desistir. Pensando nisto, gostaria de compartilhar com vocês um bonito texto que fala do que desejamos ou do que o autor bíblico deseja. Paulo escreve assim: pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar essa vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E, como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão, terão razão ainda maior de ficarem orgulhosos de mim na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir ver vocês como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos, e saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora, vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Falamos de desejos e a minha pergunta agora é: qual era o desejo do apóstolo Paulo? O texto fala sobre isso. Observemos de novo alguns versos. Eu começo com o verso 21, de novo. Pois para mim viver é Cristo, diz Paulo, e morrer é lucro. Leio também o verso 23 de novo. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Queridos irmãos e irmãs, o que Paulo mais desejava na vida era servir a Cristo. E neste serviço a Cristo, o que Paulo mais desejava e também mais fazia era anunciar a boa nova do Evangelho. Só que no nosso texto agora ficamos sabendo que Paulo está preso. Ele escreve esta carta da prisão aos cristãos filipenses. E desejava visitar novamente aquela comunidade dos cristãos da cidade de Filipos. Verso 26 diz, nosso texto deixa claro isto: mas o seu futuro
é incerto, ele não sabe se conseguirá fazer isto, pois sabe que pode ser morto a qualquer momento, ou seja, a sua vida pode ter um fim em breve. E é diante dessa possibilidade que ele agora, nesta situação que ele está, que ele enfrenta, um conflito interno entre dois desejos, entre duas vontades. Por um lado, a vontade de partir e estar com Cristo, ele diz o que é incomparavelmente melhor, mas por outro lado, a vontade, o desejo de continuar vivendo e continuar servindo a Deus. O desejo entre partir e entre ficar está bem claro no verso 22, mas se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil, então não sei o que devo escolher. Percebemos bem claramente um conflito entre duas vontades, entre dois desejos, e então Paulo reflete sobre isto e nos versos 24 e 25 vem a resposta sobre o que ele entendeu, então seria o melhor. Vamos ouvir de novo. Porém, por causa de vocês, diz Paulo, é muito mais necessário que eu continue a viver. E como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Tentem para esta palavra, queridos irmãos e irmãs. Vejam o que foi o motivo de Paulo para continuar a viver, o seu desejo de continuar a viver, mesmo quando ele diz estar com Cristo seria muito melhor. Paulo diz, por causa de vocês, ficarei para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Por causa de vocês, quero continuar servindo, continuar vivo. Eu fico de novo tocado com esta palavra de Paulo. E se você entendeu bem o contexto dentro da qual ela foi dita, eu imagino que também ficará tocado. Por quê? Lembro de novo, Paulo está preso. Nós ouvimos isso, foi explicado. Ele sabe que sua vida está por um triz, ele sabe que sua vida pode ter um fim, mas ele não se lamenta em momento algum diante dessa situação. Não há nenhuma queixa. Aliás, a pequena carta aos Filipenses, da qual estamos falando, recebeu um apelido de a Carta da Alegria. É um texto alegre, de gratidão, mas é escrito enquanto Paulo está na prisão. E ao invés de se queixar ou se lamentar, ao invés de ficar preocupado consigo mesmo, sabe qual é o grande desejo, a grande preocupação do apóstolo Paulo? O seu olhar se volta para a comunidade, para as pessoas que ele diz, se eu continuar vivo, ainda poderei continuar a ajudar e fazer com que experimentem a alegria que vem da fé no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso essa palavra me toca. Procure se colocar no lugar de Paulo. Quantas vezes nós nos lamentamos e queixamos por muito menos, achamos que a vida é uma droga e estamos bem, temos liberdade de ir e vir, temos tudo o que precisamos. Não é verdade? E Paulo então diz, por causa de vocês e por causa do Evangelho que ele anuncia, vale a pena continuar a viver. Este é o propósito do apóstolo Paulo, que lhe dava um sentido à sua existência. E aqui, queridos irmãos, querida comunidade, temos uma importante lição a considerar. Aquilo que desejamos é sempre um indicativo, mostra sempre quais são nossas prioridades, nossas vontades, nossas preocupações. Aquilo que desejamos fala sobre nossos propósitos e aquilo que dá sentido à nossa existência. Para mim, o viver é Cristo, diz Paulo, e com estas palavras ele expressa então o seu alvo, qual é o objetivo de sua vida, qual é o propósito da sua existência.
E tendo testemunhado isso desta forma tão bela aos cristãos de Filipos, ele ainda agora faz um pedido na sua carta, no verso 27, ele agora se dirige à igreja e diz: irmãos, vivam de modo digno do evangelho que eu lhes anunciei. Eu quero ler o verso 27 todo de novo. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o evangelho de Cristo. Desse modo, diz Paulo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se eu não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos no Senhor. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. De forma bem simples seria assim. No final, Paulo diz: olha, eu tenho também o desejo de ver vocês de novo. A comunidade tinha sido fundada por ele. Tanto faz, se eu puder visitá-los de novo ou não, venha o que vier, o que importa mesmo, o mais importante mesmo, é que vocês vivam de acordo com o evangelho que ouviram, com o evangelho que aprenderam. E assim ele recomenda que os cristãos tenham uma conduta, então, condizente, que a conduta de vocês seja condizente com a fé que vocês professam. E assim permaneçam unidos uns com os outros, também diante das adversidades, também diante das dificuldades que a igreja de Filipos enfrentava. Qual é o teu maior desejo? Qual é a tua vontade? O que você considera o mais importante na vida? Será que nós podemos confessar com o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo? Será que nós poderíamos, com coragem, com sinceridade, dizer o que Paulo diz: por causa de vocês a vida vale a pena e eu quero continuar para poder ajudá-los a progredir e a terem alegria que provém da fé? Que nós possamos reaprender com este texto e com o apóstolo Paulo o que significa ser cristão. Viver de modo digno do evangelho, que inclui também ordenar nossos desejos e nossas vontades para aquilo que glorifica a Deus e proclamar a palavra de Deus, promovendo a paz, a justiça e o amor. Esta dignidade para a qual o apóstolo Paulo, nesta noite, convida que todos nós também vivamos de modo digno do evangelho que ouvimos, que aprendemos. Que Deus nos ajude nesta tarefa, nesta missão, que Ele abençoe a sua palavra em mim e em você. Amém.